Olá, pessoal. Prazer hoje gravar esse podcast. Nós estamos aqui em mais uma edição do Planejamento Sucessório Cast. E hoje, né, Isabela, com duas convidadas muitíssimo especiais, que é a Silvia Marzagão e a Luciana Brasileiro. Além de professoras renomadíssimas e estudiosas do planejamento sucessório, elas também são duas amigas muito queridas, então por isso a minha alegria é em dobro por recebê-las aqui hoje, né, Isabela? É isso mesmo, Ana. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa reta final aqui, né, do Planejamento SucessóriaCast dessa primeira temporada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de fazer os comentários se surgir alguma dúvida. Vou chamar de Lu e Silvia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Espero que vocês é, consigam aí, de certo modo, propor reflexões para quem nos assiste, né, desse tema que é tão importante de ser internalizado, não somente para quem é operador do direito, mas também para a sociedade, porque nós vemos aí várias falácias, né, no meio digital, É. então nós Não, precisamos quebrar. nem falei o tema, Isabela. Exatamente. Conte o tema para a gente, Ana. O tema de hoje desse podcast é contratos no planejamento sucessório. A Silvia tem um livro, que é um livro muito interessante, devia ter trazido, não Eu trouxe. até tenho umas. Eu tenho um livro muito interessante que são os contratos paraconjugais, né? E a gente quer saber hoje, Silvia, como que a gente pode usar os contratos, inclusive esses, no planejamento sucessório. É algo importante? Não é algo importante? Lu também tem certeza que tem muito para contribuir. Quer começar, Silvinha? Claro, primeiro eu queria agradecer o convite da Carol, da Isabela, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradecer a todos que estão nos ouvindo, dizer que a iniciativa é muito interessante de fato, porque a gente vê aí, eu brinco com a advocacia tiktokiana, né? Umas inovações um tanto quanto complexas quando a gente fala de planejamento sucessório, de planejamento patrimonial como um todo. Tá aqui com a Lu, que também é uma amiga querida, e vocês é uma honra e uma alegria muito grande para mim. Então, parabéns pelo projeto no primeiro momento, porque eu acho que é imprescindível que a gente trate desse tema com a seriedade que ele merece. E com relação aos contratos, eu acho que faz todo sentido a gente pensar em planejamento. Eu gosto de falar em planejamento patrimonial, porque o planejamento sucessório ele começa muito antes de se pensar de fato na sucessão, né? Até porque brasileiro detesta pensar em morte e sucessão de uma forma geral. A gente sempre diz, né? Se eu morrer, né? Quando eu morrer? É. Coisa mais certa do que morte, acho que não existe. Mas, então esse planejamento e essa cultura do planejar, ela não faz parte da nossa vida como um todo, não só com relação ao patrimônio, com muitas coisas. A gente sai meio atabalhoado para fazer coisas de trabalho, coisas de casa, né? Se eu tivesse me programado com antecedência, tivesse, né, as coisas sempre funcionam melhor. E os contratos, eu vejo que nós temos hoje uma mudança significativa no direito das famílias e no direito das sucessões, com todas as limitações que nós sabemos que existem ainda, porque as pessoas elas percebem que o que nós temos de texto posto legal não é suficiente para os arranjos familiares que são cada vez mais customizados. Cada família tem a sua realidade, cada família tem as suas expectativas, perspectivas, e os contratos, eles vêm trazendo uma possibilidade nova, por hora, de pensarmos nesses ajustes de uma maneira mais eficiente. Acho que esta é a palavra, né? Claro que assim, todas as ideias novas, especialmente no engessamento que nós temos no mundo jurídico, são às vezes encaradas de forma até meio truculenta. Vocês não lembram do contrato de namoro no começo, né? Marília, né? Não, a Marília, enfim, apanhou tanto porque o contrato de namoro, o que que as pessoas diziam? Isso não, eu fiz uma pós-graduação há uns 15 anos atrás, em que eu ouvi de professores que isso era coisa para advogado ganhar dinheiro. Só que eu já fazia isso, os escritórios em São Paulo já faziam isso há 12, 15, há 11 anos atrás. Eu fui levantar a data. A Eleonora escreveu, minha sócia, Eleonora Matos, escreveu um artigo para o Conjur falando do contrato de namoro e que era apedrejado. E o contrato de namoro salvou a lavoura na pandemia. Nós temos que, né? Com certeza. Então, essa
história de trazermos inovações, que eu acho que esse é o papel da advocacia, né? Dizer que as coisas são nulas, que as coisas não funcionam, é muito fácil no mundo acadêmico. E é importante esse debate. Só que é simplista e é cômodo. E a advocacia não se conforma com nada cômodo, né? Então, acho que essa que é uma coisa que a gente pensa numa perspectiva que aí os contratos entram com toda a sua força e com toda, acho que a força da boa-fé, da intenção de fato, cumprir os combinados. Acho que esse é a grande... Eu acho que é isso mesmo. Ô Lu, você nota uma expansão, assim, da contratualização no direito de família, né, e no direito das sucessões? Qual é a sua percepção? Nossa, bom, antes de mais nada, que prazer estar aqui com vocês, que prazer estar aqui nessa mesa com mulheres tão importantes para mim, com mulheres tão referência para mim em todos os aspectos. E sim, com certeza, Carol, eu acho que Silvinha foi muito feliz quando ela falou da pandemia, porque essa coisa das pessoas terem realmente uma restrição a contratualizar a sucessão, ou melhor dizendo, a planejar a sucessão, né? A gente brinca, eu brincava muito em sala de aula com os meus alunos, que eu dizia assim, o brasileiro ele não gosta de fazer testamento porque ele acha que o testamento chama a morte. É como se a pessoa estivesse para morrer e por isso ela está fazendo o testamento. Mas me parece que a gente teve assim uma chamada de consciência das pessoas. As pessoas estão percebendo, mais do que tudo, que o contrato ele evita o conflito, né? O contrato ele permite que as pessoas possam fazer esse planejamento num momento que não é um momento de vulnerabilidade, não é um momento de conflito, é um momento em que essas pessoas ainda conseguem dialogar, ou que elas estão plenas no diálogo desse planejamento, seja o planejamento sucessório, seja o planejamento patrimonial, e que elas podem fazer com que isso evite o conflito. Porque a verdade é que o nosso judiciário está abarrotado de processos. Não dá conta dos processos. A gente não consegue resolver as situações do ponto de vista judicial, porque ontem a gente falava numa mesa aqui na conferência da advocacia, né, que um processo de partilha em São Paulo dura 10 anos. Nossa. Dura 10 anos. Né? Não é diferente lá em Recife, gente. Então, a pessoa que consegue fazer esse planejamento e consegue fazer com que esse planejamento seja efetivado do ponto de vista judicial, mas numa demanda consensual ou numa demanda de cumprimento, ou nem ir ao judiciário, esse movimento de sair do judiciário, né, a partir de medidas extrajudiciais, ele é caríssimo, ele é importantíssimo para o momento que a gente está vivendo. Então, eu sinto que as pessoas estão abertas, pela primeira vez, à contratualização. E a gente fala contratualização, por muito tempo a gente falava em contratualização, como Silvia falou, e você também, Carol, da questão do contrato de namoro, como ele foi realmente julgado, né? E como hoje a gente está vendo que ele resolve problemas, né, que teriam certamente que ser resolvidos no judiciário, né? Existe ou não existe união estável? Era ou não era um namoro? Né? E você colocar isso na mão de um Estado que está cansado, esgotado, né? A gente tem um judiciário com burnout, não é só a gente que está com burnout, o judiciário também está, né? A gente tá vendo isso acontecer. Então, quando a gente tem tudo posto, a boa-fé faz com que as pessoas não lancem as suas armas no processo judicial. Né? Digo, não, a gente contratou isso, não é? E a gente vai cumprir. Eu posso só falar? Claro. Eu acho que essa questão da contratualização, nós temos que partir de 3 pilares, assim, elementares. Primeiro, que o que a gente presume no ordenamento é boa-fé, e não má-fé. Né? As pessoas, todas as vezes que eu falo, e desde o início, quando eu comecei a tratar dessa questão, mas vão fazer isso para prejudicar o outro, mas os vulneráveis, é sempre uma presunção. Claro que nós, advogados e advogadas, temos uma cabeça de advogado do diabo, tem que ser assim, as coisas vão dar errado, porque nós estamos acostumados, eu e meu marido é advogado também, ele é criminalista, e a gente, toda vez que vai fazer qualquer movimentação, contrato, vender, comprar alguma coisa,
a gente vê tanto problema, ele fala que as pessoas não conseguem imaginar, né? Porque a gente só vê problema nas coisas, é normal. Só que nós não podemos perder este enfoque, a boa-fé presumida. Esse é um dos pilares. O segundo, os combinados existem. Eles só não estão formalizados. Então, as pessoas combinam entre si, por exemplo, que uma delas vai deixar de trabalhar para cuidar da família, elas combinam entre si que elas vão afastar, por exemplo, a fidelidade como um dever conjugal, elas combinam entre si que elas vão morar em locais diferentes, elas combinam entre si arranjos com relação à solidariedade, elas fazem esses combinados, eles só não são formalizados. E o terceiro pilar é que os contratos em geral e os combinados são feitos para serem cumpridos, e são cumpridos. Basta a gente pensar, por exemplo, nos nossos divórcios consensuais nos escritórios. 95%, sei lá, fazendo uma estatística aqui, dão certo. Quantos você faz ao longo do ano? Se você fizer lá, todo ano, fim de ano, gosto de fazer uma estatística interna, quantos eu fiz, quantos clientes voltaram. A grande maioria dos clientes nunca mais voltam. Dá certo. Não, e a ideia é essa mesmo, né? Que as pessoas possam decidir, ser protagonistas dessas decisões delas e possam dar continuidade, porque a vida é dinâmica, né, gente? Sim. Então, assim, vão ter novidades, né? Vão ter novos desafios e que elas possam elas mesmas resolverem sozinhas, Sim. né? E o próprio judiciário fomenta isso, né? Nesse sentido de não somente a lei que veio já trazendo logo no início do procedimento de família a questão da consensualidade, né? E que a pessoa não vai nem tomar conhecimento do conflito, mas que os tribunais de justiça, igual aqui em Minas Gerais existe, o centro de exercício jurídico, né? Sejusc. Sim. E aí, acho que todos os Tem, estados têm. e no Sejusc tem o setor pré-processual. Isso. Então, antes de se tornar processo, ele valida os combinados já contratualizados e vão homologar aquilo e trazer força, né? Então, já esse movimento demonstra que o judiciário já recepciona e faz com que as pessoas queiram, sintam vontade, se sintam protagonistas ali da decisão, né? Que não tenha nada que seja impositivo. Sim. É que a gente está saindo, finalmente, de uma cultura. Né? A gente está Sim. saindo finalmente da cultura do litígio. A gente não Amém. pode ignorar. Mas eu acho que ainda muito incipiente. Muito o no movimento. início. Mas Então, tá. mas a gente Mas não pode concordo. ignorar. Mas é um movimento, né, gente? é um movimento. E a gente viveu a vida inteira. A Sim. vida inteira a gente está falando do Código Civil de 16. É uma mudança de mentalidade Né? muito grande. Se a gente for parar para pensar, ordenações filipinas e Código de 16 e Código de 2002, né, prevendo a culpa pelo fim do relacionamento. 91 anos nós discutimos culpa. Já pensaram Pois nisso? Quase um século de Pois discussão é. de culpa. Pois É é. muito. Então, assim, as pessoas elas chegam ao escritório muitas vezes achando que o único caminho é a briga. Sim. E os Né? advogados também, porque Pois é. na nossa Fomentam, formação né? de graduação, nós temos 5 anos de processo. Já É pensaram? 5 anos de processo, né? Todos os semestres, 10 semestres. E de meios consensuais, tem curso de graduação que até hoje não tem. Sim, e Exato. dentro do processo enxergar o outro como parte contrária. Isso. Como alguém que parte do pressuposto que você é o certo e o É outro é o isso. errado. Que É o isso. outro tem o vilão e tem o mocinho. bonzinho. É isso. E essa história no conflito de família não deve existir, Não né? existe. É. E trazer isso para o cliente até se choca. Tem alguns que falam assim no escritório. Mas e você vai estar do meu lado ou do outro lado? Você Mas está não- advogando para quem, Pra afinal? quem? Não é? Mas a questão não é que tem um lado. A gente precisa de encontrar uma solução que seja válida para todas as pessoas. Então, esse movimento do planejar, do contratualizar essas questões de trazer de forma escrita os combinados é algo que só tende a trazer segurança, né? Sim. Instaurar a paz social para o outro. E eu vejo até um ponto, aconteceu recente lá no escritório, do seguinte, com relação à guarda e a visitação, né, a convivência do pai com as filhas. Eu queria esmiuçar da melhor, sabe, mais detalhe possível, porque eu acho que isso traz maior segurança. A pessoa vai ter previsibilidade do tempo dela com a prole. E aí o pessoal vai, mas isso vai ter confusão, não quero conversar nesse momento, com medo de conversar, com medo do embate, de imaginar que o diálogo vai, talvez, acionar uma faísca que vai pôr lenha na fogueira. E não é isso, né? Se o advogado, ele tem, que nós já falamos, né, nos episódios anteriores, no sentido de
nos capacitar com técnicas de negociação, de soft skills, né? De trazer uma linguagem que não seja violenta, que traga empatia. Na hora da construção, acho que tudo tende a Não, surtir efeito. e as pessoas buscam, né, quando nos procuram, buscam soluções, às vezes imbuídas de quer matar o outro. Sim. Mas a gente funciona como um fator catalisador Exato. disso, Pro bem né? ou pro mal. Exatamente. Então, Uhum. assim, por isso que é tão importante essa visão. Porque, da mesma forma que isso existe no divórcio, a gente nota isso, né? Os nossos exemplos mais frequentes, existe também no momento do falecimento, né? No Sim. inventário e tal. Por isso, e também no momento do planejamento, muitas vezes. Sim. Então, assim, eu acho que cada vez mais é imprescindível que essa mentalidade da contratualização, de nós mesmos termos instrumentos de resolução dos conflitos, a tendência, eu acho que isso é se fortalecer, né? Sim. E é por isso que, talvez, Lu, essa expansão da contratualização também para o direito das sucessões seja um movimento tão importante, né? Assim, Sem dúvida. né? nós No tivemos- sentido assim de quebrar algumas fundamental. barreiras, né? Sim. Para que a gente possa realmente caminhar para que eu fico falando sempre assim, as pessoas e os bens se encontrem de forma positiva, Uhum. né? Olha, se no direito de família, numa demanda familiar, a gente já lida com a dificuldade do tempo de uma ação, a gente sabe que em algum momento as partes cansam. Uhum. Sim. Cansam, e aí chegam e dizem, não aguento mais, Resolve quero fazer o isso. consenso, vamos resolver. Na demanda sucessória, isso pode nunca acontecer. É. Quantos e quantos processos nós já enfrentamos em que as partes estavam ali, às vezes, brigando por um ponto, né? Por uma questão, trazendo questões do passado, trazendo mágoas familiares, mas não tem por que cansar. Porque a gente está falando ali de um patrimônio de alguém Presente, né? que faleceu. Não, e é um presente que É ele isso, lutou para é um conseguir. presente. É. Então, assim, as pessoas. A sensação que eu tenho é que, do ponto de vista sucessório, elas cansam menos do que na demanda Uhum. familiar. Concordo. E é por isso que eu acho que o planejar a sucessão é ainda mais importante. Sim. Porque se a gente tem uma dificuldade de lidar com litígio de família, o litígio de sucessões nem se fala. É. Nem se fala, porque há processos que a sensação que eu tenho é que eles nunca vão terminar. Por exemplo, você enfrenta uma demanda de guarda altamente litigiosa. Em algum momento ela vai acabar. Ainda que seja na seja maioridade. maioridade. Ainda que seja na maioridade, aquilo ali vai acabar. Né? Você enfrenta uma demanda de alimentos. Em algum momento aquilo ali É. vai acabar. Na sucessão, pode demorar anos. Anos. Uma vez eu me lembro de um processo que eu estava no fórum, olhando o processo e tal, e comecei a conversar com o magistrado, e ele falou assim, doutor, olha isso aqui. Era um processo que já durava há 100 anos. Nossa. Uau. Os bens resistiram. É. 100 anos, minha gente. Sucessão da sucessão, da sucessão, da sucessão. E é tão surreal você imaginar isso. Vocês imaginam a quantidade de advogado e advogada que passou por isso, a quantidade de herdeiro que tinha no processo. E ele ia se avolumando, e eu olhei para ele e falei assim, excelência, isso não vai se resolver nunca. Nunca. Porque assim, vai chegar um momento em que a gente se perde até na conta. Sim. O planejar, então, me parece uma solução. Primeiro, graças às deusas, um caminho sem volta, né? O planejar com responsabilidade, com ética, com boa fé, Sim. né? Mais ainda, só traz benefícios. Eu não consigo enxergar com ética, com responsabilidade, com boa fé, nenhum malefício. Só benefício. Sim, e os contratos, eles entram, inclusive, na parte que envolve empresas, né? Uhum. Nos combinados que a gente pensa entre os sócios. Nós tivemos um evento recente lá em São Paulo, na Arquitetura do Planejamento Acessório, né? Que é a Renata Guimarães, que é uma assim, a Renata veio abrindo a Fiquei selva. encantada. Ela é com a palestra dela. maravilhosa, a Renata é maravilhosa, veio abrindo a selva, ela fala em planejamento faz 20 anos, né? A gente nem sonhava em falar isso, ela fala isso. E ela deu exemplos de contratos interessantíssimos feitos nas estruturas societárias, em que às vezes se você entrar, né, esmiuçar aquilo tecnicamente, se é possível, se não é, com relação às questões das nulidades, assim, porque caçar nulidades a gente pode caçar em qualquer coisa, vocês Sim, concordam sim, comigo? sim. Assim,
dar força pro sim ou pro não é possível. Evidente que ninguém está questionando que há, por exemplo, vícios de vontade que são intransponíveis, há situações de vulnerabilidade que, se não forem destacadas, são intransponíveis. Ninguém está dizendo aqui, negando, dizendo que a gente tem que os fins justificam os meios. Não é isso. Estou dizendo é que, se você olhar com olhos de quem quer estragar qualquer negócio, é possível ir num divórcio sem partilha, sem bem, sem nada, né? A gente consegue fazer isso. Então, essa construção de uma ideia de que as pessoas podem tomar a caneta da vida delas e escrever a própria história é algo que nós temos que consolidar. É revolucionário, É né, gente? revolucionário. Sim. É revolucionário, isso é maravilhoso. E no inventário, sabe o que eu acho muito interessante? A figura do patriarca ou da matriarca, ela não só segura o patrimônio, como ela mantém as coisas embaixo dos tapetes, né? Quando aquele pai ou aquela mãe tem lá 2, 3, 4, 5 filhos e começa qualquer discussão e tem um olhar assim, mas opa, isso aqui é meu, eu tô vivo, meu olho tá aberto, parem de falar sobre isso, as pessoas imediatamente recolhem e se arranjam. Quando esse olhar vai embora, né? E às vezes com um completo desconhecimento das famílias. Quantas vezes vocês não chegaram? Eu recebi viúvas no escritório que não sabiam o banco que o marido tinha Sim, conta. muito Total. recorrente. Muito. Então, quando aquele olhar apaga, as coisas tomam um rumo muito diverso. Os filhos ganham uma autonomia de dizer o que querem, o que deixam de querer, né? Porque você deu uma bicicleta aro 14 quando me deu uma bicicleta aro 10. Eu já tive discussão uma vez, nunca vou me esquecer disso. Um divórcio milionário que não saiu por causa de um jogo de panela Le Creuset. Ele falava para ela assim: você me fez carregar isso na França, eu carreguei, então eu vou ficar com a panela. Ela falou: mas você não queria comprar e a panela era minha. Não saiu o acordo por causa da panela. Então, eu já comprei. Não, você fala assim, eu vou dar uma panela eu aqui vou pra pra vocês cada dois. Nesse caso, eu fiquei com tanto ódio que não. Mas, por exemplo, máquina de Nespresso já comprei. Já comprei. Você pode bater dos meus honorários, essa máquina. Pode bater. Não, tá resolvido assim. A pessoa fica tão sem graça, tão sim, mesquinho, tão mesquinho, que... Tá bom, doutora. Pelo amor de Deus, né? Olha o que a pessoa reduz a própria vida a um jogo de panelas, né? Então, e acontece... E é nessas horas Imagina que a esse gente tipo vê, de né, discussão como as dentro do pessoas inventário, Tem né? muito. Que a pessoa faleceu, Tem ela não pode se defender ou muito. trazer o... Não, o que mas são as aconteceu, não. diferenças, né? Sim. Que, assim, do afeto, Isso. da infância, da adolescência, traumas. que De vão tudo. ali se transformando em objetos, em bens, né? E a subjetividade, né? Eu tenho mais direito porque eu cuidei do meu pai ou da minha mãe quando estava para morrer. Tem isso. Sempre. Isso dá para aquele herdeiro uma Isso é muito categoria recorrente. diferenciada? Não. Mas na cabeça dele dá. Sim. Eu cuidei, eu levei ao médico, eu limpei a casa, eu Abrir mão do abri tempo mão. de vida E que, de para... fato, se a gente for pensar num nível de Moralmente, justiça, não. talvez fizesse algum sentido. Mas, infelizmente ou felizmente, até porque eu sou muito alheia a trazer questões subjetivas ao inventário, então vamos tratar essa questão só voltada à vulnerabilidade. Acho que a gente tem que ter critérios objetivos. Sim. Filhos menores são vulneráveis, ponto. Ótimo. Filhos com deficiência são vulneráveis, ponto. Agora, vamos verificar a vulnerabilidade de uma mulher ou de um filho. Eu sou muito refratária a essa ideia, porque eu acho que nós vamos abrir um leque de discussão infindável, né? Assim, o que era para ser resolvido, o que já é muito complexo. Pensem num inventário hoje, sem briga, sem nenhum tipo de complexidade no patrimônio, mas que tenha filhos menores. Em São Paulo, não termina em menos de 2 anos. Não termina. Não consigo fazer um inventário. E como é que você explica isso para o cliente? Eu tenho dinheiro depositado no banco. Eu tenho 3 imóveis. E eu tenho um testamento que não causa, faz uma definição específica. Isso vai demorar 2 anos para ser resolvido lá. Sim. Eu não sei como se vocês têm condições aqui. Ainda muita resistência de afastar do judiciário os processos em que haja menores, ainda que a gente tenha algumas decisões lá, ainda tem muita resistência. Aqui também, Aqui né? também. O que é uma bobagem, né, gente? Tem um O que é- estado que já faz, né? No Rio. Ou no Sul. Não sei. Não, tem com algum decisão tipo. judicial Tem um decisão. ou outro lá, mas por exemplo, no Fórum Central não consigo, que é o fórum nosso maior fórum lá, não consigo. Os juízes são extremamente refratários, não dão. Sim. Então, nós temos que pensar que sim, assim, os contratos, eles vêm para somar num processo Claro. de transmissão de patrimônio, né? Acho que a gente tem que realmente
usar como um meio de... E eu acho que, assim, cada vez mais pensar nisso, né? Colocar isso na mesa, apresentar essa possibilidade, porque eu acho que significam atalhos. Sim. Atalhos de acesso ao patrimônio, né? Porque a gente é muito habituado a olhar o direito das sucessões através dessa vontade sacralizada, né? Do testamento, né? A gente vai lá ler aquelas coisas lá que parece que a gente está lendo direito romano, né? Dos legados. Eu sempre tenho essa impressão. Mas, assim, a gente também precisa de olhar na perspectiva dos que ficam, né, gente? Sim. Eu acho que, na verdade, essa é a grande mudança de perspectiva hermenêutica do direito às sucessões, na medida em que olhar para os que ficam é pensar no encontro das pessoas com os bens, né? No que faz mais sentido. Aquele livro da Ana Luísa, né? A função promocional do testamento, é um pouco isso, né? Olhar para os que ficam, porque, afinal de contas, qual que é o sentido de tudo? Né, assim, depois que as pessoas partem, né? Sim. Pensar no bem-estar dos que ficam. Então, eu acho que essa ideia da contratualização, ela vem muito ao encontro dessa premissa, né? De olhar para os vivos. Como proporcionar um mais bem-estar. É claro que a vontade da pessoa falecida também, ela é super importante, né? Às vezes, de proporcionar, por exemplo, a filantropia, bens para filantropia, né? É pensar sobre isso. Mas eu acho que, assim, como hoje, cada vez mais, a gente né, tá diante dessa realidade do poder judiciário, e as pessoas cada vez mais empoderadas para tomar essa decisão, né, ainda nesse momento aí de quebrar um pouco esse tabu cultural de que falar da morte atrai a morte, essas coisas assim, é esse movimento mesmo, assim, de um caminho que só vai reforçar a contratualização, a meu ver, né? Eu não sei se a gente está preparado totalmente para vamos revogar o 426, né, lá do Código Civil, mas eu acho que cada vez mais precisamos de criar caminhos que viabilizem essa contratualização. Eu né? acho que mostrar também para o cliente que o testamento, por exemplo, é a oportunidade de se aparar essas arestas da subjetividade, né? Porque, de fato, levar a subjetividade para o processo para não dizer impossível, é crítico. Mas mostrar para o cliente que, por exemplo, ele tem condições de, no testamento, fazer com que aquele filho que está cuidando, ou que cuida, ou que cuidou, seja beneficiado, Claro. né? Que aquela pessoa que cuidou da casa a vida inteira, em algum momento, seja beneficiada. Só uma sugestão do que eu faço lá. Eu coloco uma explicação para as cláusulas. E sugiro que a pessoa faça isso, né? O testador, olha, eu vou deixar esta casa para este filho porque este filho viveu a vida toda nessa casa. Ou porque é mais próximo de um lugar que para ele é importante. Eu vou deixar porque esse filho cuida de mim. Não é porque eu gosto mesmo. Coisas assim, até de caráter subjetivo. Sim. Não significa que eu tenha mais ou menos afeto por um ou por outro filho, mas sim porque eu penso que nas necessidades de cada um, o mais interessante é dessa forma. Né? Porque as pessoas tendo uma explicação, seja ela boa ou ruim, elas têm uma explicação. Não, e apazigua. Porque aqui, na verdade, a gente cai numa outra questão cultural, que é a ideia de que o testamento, ele é sigiloso. Né? A sensação que eu acho que as pessoas têm de que o testamento vai ser sempre cerrado. Privilegiando uma parte. Vocês não têm ideia do que é, né? O testamento cerrado. Quando, na verdade, é natural e saudável que a pessoa que vai fazer um testamento possa ter a oportunidade, inclusive, de em vida fazer essa explicação. Mas se a pessoa também não quiser, ter a chance. Eu gosto muito dessa ideia, Silvinha, porque ter a chance de explicar e de dizer assim, olha, não é porque eu gosto mais dele, é porque realmente eu acho que vai ser útil. E por isso que a história dos testamentos filmados fazem todo sentido. Sim. Além de você ver a capacidade, né, cognitiva da pessoa, ela está explicando, né? E eu pensei, quando você falou da questão cultural, pensei que você fosse dizer com relação ao fato de que a gente acha que necessariamente pais e mães gostam dos filhos da mesma forma, né? E pode ser que não. Claro que não. Pode ser que não, né? Vamos colocar aqui, as pessoas têm afinidades melhores ou piores. Você pode desgostar de uma pessoa que tem o mesmo sangue que você. Isso não é crime, né? Traz uma culpa cristã, enfim, mas enfim, não crime.
posso gostar mais de um irmão do que de outro, eu posso Sim. gostar mais de um filho do que de outro, ter mais afinidade com um do que com o outro, e contemplá-lo de forma diferente com relação ao patrimônio. Ou ter mais Bom, cuidado com a condição daquele filho. Sim. Quantas vezes a gente vê dentro de uma relação de família a situação em que os filhos estão ali colocados, por exemplo, no mercado de trabalho e um deles não está. Sim. Quantas mulheres, não é, dentro desse contexto familiar, a gente sabe que abrem mão de uma carreira profissional, abrem não, são levadas a abrir mão de uma Sim. carreira profissional no mercado de trabalho para assumir o trabalho doméstico. Então, contemplar esta mulher no testamento, né, fazer esse planejamento para que ela fique segura, né, é uma maneira realmente de planejar isso. E não vai ser um reconhecimento de que essa mulher vai ser é mais querida ou é mais amada Sim. do que os demais. É um reconhecimento da sua condição financeira ou da sua condição patrimonial. E aí é dar ao testador essa autonomia. Sim, autonomia até para que o patrimônio que ele construiu, ele possa dar uma destinação diferente, né? Contemplar, às vezes, um amigo, porque, né, aquela pessoa sempre esteve próxima, ele Gente, gosta esses dela, dias né? eu vi Então, uma cláusula do testamento que eu achei sensacional. Ele não tinha herdeiros necessários, tinha muito dinheiro, e aí foi sendo orientado para fazer o testamento, e foram muitos imóveis. Ah, do seu fulano, e tal imóvel? Tal imóvel eu vou deixar para quem estiver do meu lado quando eu morrer. Olha, a última Olha, tá pessoa que estiver perto de mim quando eu morrer. Olha que interessante, é um Aham, negócio assim, sim. é difícil, deve uma enfermeira, não tá A pra galera vai ficar grudada nele. Não, e outra coisa que ele fazia que eu achei sensacional, ligava assim, Carol, tudo bem? Então, tô fazendo meu testamento, você sabe que eu não tenho ninguém, né? Me fala seu CPF, seu RG, que eu vou deixar não sei o que pra você. Obrigada, tchau. Desligava e não deixava nada. Incrível. Assim, eu imaginei, ele desligava e ria. Mas, esse vai achar que eu vou deixar. Uma coisa muito espirituosa, né? Valeu só pelas risadas. Com certeza. E é mais do que vontade do testador, isso é impossível. Impossível, é. Ter total liberdade para fazer o que quiser. É isso aí. Sim. Gente, então a gente está aqui caminhando para o encerramento desse episódio. Quero agradecer muito a vocês duas, né? Assim, e passar a palavra aí para vocês darem um recadinho final a respeito desse tema, que realmente, assim, né? Contratualizar, planejar é cuidar, né? Eu acho que essa é a mensagem final, assim, que eu tirei desse episódio. Mas quero passar aí a palavra para vocês, depois para a Isabela, agradecer muito. É um privilégio, né, Isabela, para a gente Exato. ter vocês aqui hoje. Com viu? certeza. Olha, eu acho que o privilégio é nosso, né? De ter a sorte de estar aqui com vocês, trocando essa experiência e poder também dividir, assim, o que a gente pensa e o que a gente acha disso. Eu acho que se a gente puder, assim, realmente deixar algum conselho, né, para quem escuta o podcast, e não deixem de se inscrever. Então, o primeiro conselho é se inscrever. É isso, Né? muito Não bem. é, Isabela? E o segundo conselho é pensar sobre esse assunto, refletir sobre esse assunto, mas principalmente se abrir para esse assunto. Reconhecer que, de fato, quando a gente faz o planejamento sucessório, a partir da ideia da contratualização, a gente está buscando esse bem-estar das partes, das pessoas, trazendo tranquilidade para as pessoas, mas principalmente tirando do judiciário, né, esse poder-dever, né, de decidir o destino e o futuro das pessoas, com base numa conta matemática. Então, ética, responsabilidade, boa-fé, né, e abertura para o tema. Isso aí. Então, muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Eu também adorei, Carol, Isabela, Lu. E eu penso, acho que só uma coisa que eu queria ponderar aqui, que ficou faltando de alguma forma na minha fala, que é o fato de que as pessoas sempre se posicionam contrariamente à contratualização, falam em tese em favor dos vulneráveis, né? Porque os vulneráveis serão prejudicados pela falta,
com contratos que possam ser prejudiciais a eles e tal. Eu gosto sempre, toda vez que eu faço as minhas falas, de parafrasear aqui a Débora Diniz, que ela diz: o silêncio nunca salvou as mulheres. A falta de formalização não vai salvar os vulneráveis. E o contrário, provavelmente sim. Então, ainda que nós pensemos, e se as vulnerabilidades forem salvaguardadas, né, na interpretação desses contratos, a gente faz essa ressalva: olha, eu tenho aqui uma discrepância patrimonial, por exemplo, eu tenho aqui uma vulnerabilidade atribuída ao gênero. Pensando nessas ressalvas, formalizar, instrumentalizar combinados que existem não vai ser mais prejudicial do que deixar isso no vento, né? Sim, Então, sem dúvida, entre o dito e... Como é que é o ditado? Entre o dito e o não dito, vale o que está escrito. Então, faz muito mais sentido nós pensarmos uma formalização do que deixar as coisas como estão. Tira as coisas do debaixo do tapete, né? Vamos resolver aqui as nossas questões familiares, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada, Carol, Isa, Lu. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Realmente uma alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje. E Silvia, só fazendo um adendo a essa sua fala, né? Quando a gente traz liberdade para que a pessoa entenda, poxa, eu tenho como objetivo aqui deixar um patrimônio para X pessoas ou trazer uma destinação, e ela entende que ela tem a liberdade de formalizar isso, que ela vai receber, que isso vai ter uma validade, faz com que as coisas feitas por debaixo do pano, as coisas que são ilícitas, elas vão deixando de acontecer, né? E aí isso traz maior segurança para a família, para o patrimônio dessa pessoa. Sem dúvida. Então, algo que realmente é muito valioso, muito importante. E, acima de tudo, identificar que o judiciário, muitas vezes, ele mais atrapalha do que resolve, infelizmente. Então, todo mundo sabe, todo mundo critica a morosidade do judiciário, as decisões que não são efetivas. Então, já que todo mundo já internalizou isso como uma premissa, por que não, então, se... modificar o seu pensamento, modificar suas atitudes para não ir até onde sabe que não vai reverberar nada que seja efetivamente positivo do ponto de vista dela. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Para mim foi uma grande honra e um aprendizado estar aqui hoje, né? É meu momento vencer na vida, que eu falo na internet. E, pessoal, nós já estamos aqui, porque para mim, assim, que tem, né, pouco tempo de carreira, né, considerando, né, vocês que são sumidades do direito civil, do direito de família, do direito sucessório, então, para mim, é muito gratificante e é uma honra, assim, conseguir aprender e estar ao lado de vocês. Então, muito obrigada. E, pessoal, olha, surgiu alguma dúvida, algum insight sobre o que nós falamos aqui hoje, que foram grandes ensinamentos aqui, não deixem de colocar nos comentários ou manda no direct, caso vocês estejam nos vendo no Instagram ou no YouTube. Estamos aqui encerrando o nosso episódio. Ana, alguma coisa que você queira ponderar? Não, é só agradecer mesmo e dizer que até o próximo episódio. Isa, vou só falar uma coisinha, vou deixar um livro para vocês sortearem, então. que ótimo. Eu vou trazer lá legal. e vocês Eu sorteiam sorteio lá lá no no Instagram. Pronto, Tá ótimo. combinado. Obrigada. Muito obrigada, viu? Imagina. Um grande beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Até lá. Até.